Olá, turmas! Hoje é quinta-feira, dia 26 de novembro. Eu sou a professora Beatriz Fernandes. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de língua portuguesa. Com Deus no comando sempre, vamos que vamos. Pessoal, nós havíamos visto as três primeiras orações subordinadas substantivas, que foram elas a subjetiva, a objetiva direta e a objetiva indireta. Todo mundo lembra, né, que nós conceituamos, mostramos exemplos, né, explicamos que na subjetiva ela exerce o valor de sujeito da oração principal, na objetiva direta possui o valor de objeto direto do verbo da oração principal e na objetiva indireta é o valor de objeto indireto do verbo da oração principal e também iniciam com preposição, ok? Até aí, todo mundo entendeu as três primeiras, passei uma atividadezinha para vocês e lembrando que nas nossas provas globais e finais teremos esse conteúdo como base da nossa avaliação. Portanto, fiquem ligadinhos, tá certo? E hoje, pessoal, nós veremos as três últimas, visto que são 6 tipos, né? Já vimos as três primeiras e hoje trabalharemos as três últimas. Quais são elas? A oração subordinada substantiva completiva nominal, oração subordinada substantiva predicativa e, por fim, oração subordinada substantiva apositiva. Vamos ver cada uma, acompanhar aí no slide, por gentileza. O que seria uma oração subordinada completiva nominal? Substantiva completiva nominal, no caso, é aquela oração, gente, que exerce a função de um complemento nominal, certo? De um termo da oração principal. Nós já aprendemos que essas orações, elas sempre, as subordinadas substantivas, sempre iniciarão por conjunções integrantes. No caso, na grande maioria das vezes, é a conjunção integrante que, certo? Mas nós vimos também que na subordinada substantiva objetiva indireta, ela também vem com a presença de uma preposição, certo? Então, cuidado. Agora eu já quero pedir para vocês todo cuidado para não confundirem a questão da objetiva indireta com a completiva nominal, visto que nesta completiva nominal também temos a presença de uma preposição, certo? Então, não confundam completiva nominal com objetiva indireta. Mas, professora, como é que nós vamos diferenciá-las? Então, preste atenção. Quando ela é objetiva indireta, gente, ela completa o sentido de um verbo, certo? Vocês lembram que eu dei o exemplo na aula anterior? O gerente precisa de que tudo esteja em ordem. Então, nesse caso aí, de que tudo esteja em ordem, está completando o sentido do verbo precisar. O que o gerente precisa? De que tudo esteja em ordem. Aí agora vamos para a completiva nominal. Na completiva nominal, vocês já não vão se preocupar com o verbo, e sim com o nome. Esse nome, gente, ele pode ser um substantivo, um adjetivo ou até mesmo um advérbio. Então, vejam aí o exemplo que eu coloquei para vocês hoje, na subordinada substantiva completiva nominal. Tenho certeza de que gosta de mim. Geralmente a gente fala errado, né, gente? Na hora de se expressar verbalmente, a gente diz, tenho certeza que gosta de mim. Errado. Então, o correto seria, tenho certeza de que gosta de mim. Então, prestem atenção, a oração principal, tenho certeza. Quem tem certeza de alguma coisa. De quê? De que gosta de mim. De que gosta de mim, logo, é a oração subordinada substantiva completiva nominal. Por quê? Porque está complementando exatamente o sentido de um nome. Que nome seria esse, gente? Então, eu não vou mais olhar para o verbo ter, tenho, e sim para o nome aí que funciona como substantivo, que é certeza. Então, tenho certeza de que gosta de mim. Então, de que gosta de mim é a oração subordinada que está completando a oração principal com a presença de um nome que é certeza. Ok, gente? Até aí, espero que estejam compreendendo. Vamos agora para o quinto tipo de oração,
no caso, a segunda da aula de hoje, que é a oração subordinada substantiva predicativa. Então, a oração subordinada substantiva predicativa, ela vai exercer a função de um predicativo do sujeito, viu, gente? Todo mundo sabe que quando eu falo de predicativo do sujeito, eu estou falando de uma característica do sujeito. Vejamos o exemplo, ó. O pior é que bati o carro. Então, quando eu digo o pior é a oração principal. Após a conjunção integrante, que é o que bati o carro, tudo isso aí é subordinada, substantiva, predicativa, tá? Então, o que é que vocês vão se ligarem nessa subordinada, substantiva, predicativa? É que sempre, geralmente, toda vez antes da conjunção integrante que, vai vir um verbo de ligação, que no caso aí é o é, ó. O pior é. Então, antes da conjunção integrante que, eu tenho aí um verbo de ligação, a presença desse verbo de ligação, que é o verbo ser no presente é. Então, aprendam isso. Na predicativa, vai exercer sempre a função do predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito, gente, que nós aprendemos? É quando eu vou caracterizar, certo? O sujeito, certo? Através de um verbo de ligação, ok? Entendido? E agora vamos fechar com o último tipo, com a última oração subordinada substantiva, que é a mais fácil de todas. Essa vocês irão identificar facinho, tanto nas avaliações quanto nas atividades, ok? Vamos lá, essa é a apositiva. Quando eu falo de aposto, pessoal, eu estou falando de quê? Estou falando de algo que tem um valor explicativo. Então, o aposto, ele tem a função de explicar um termo anterior. Vejamos o exemplo. O técnico só disse uma coisa, 2 pontos, que estava decepcionado. Então, o técnico só disse uma coisa, né, que é a oração principal. Está faltando aí algo, ele só disse uma coisa. O que foi que ele disse? Então, vem agora a subordinada substantiva apositiva, que estava decepcionado. Então, essa expressão aí, que estava decepcionado, que sempre inicia com a conjunção integrante que, né, a oração subordinada sempre vai vir com essa conjunção integrante. Então, que estava decepcionado, gente, está complementando o termo anterior, que é o técnico só disse uma coisa. Então, que coisa foi essa que ele disse? Que estava decepcionado, certo? Então, essa aqui é a mais fácil de todas pelo seguinte motivo. Porque sempre vocês irão, entre a oração principal e a oração subordinada, se depararem com 2 pontinhos. Eu até coloquei aí, certo? No conceito, ela exerce função de aposto e vem sempre após 2 pontos. Então, depois dos 2 pontinhos, eu tenho aí a oração subordinada, substantiva, apositiva. Na prova, vocês já irão identificar de cara logo. Onde tiver 2 pontinhos desse, então já é a apositiva. Não é fácil, gente? Então, assistam, por gentileza, quantas vezes forem necessárias. Prestem bastante atenção. Assistam videoaulas, por favor, acompanhem as videoaulas do professor Noslen, que é maravilhoso, como eu sempre digo para vocês, e que vocês possam ter compreendido realmente esta aula e os 6 tipos estejam todos bastante claros para vocês e que nas atividades da semana que vem vocês possam colocar em prática tudo que foi visto aqui, tá bom? Na aula anterior e nessa de hoje. Por hoje é só, não teremos atividade. Na próxima semana teremos 2 atividades, abrangendo os 6 tipos, revisando, até porque nós só teremos a próxima semana de aula, porque sabemos que dia 7 iniciarão as nossas últimas avaliações do ano letivo, com a graça de Deus. Então, fiquem todos com Deus, que Deus nos abençoe. Tchau, tchau.